Olá, caros alunos. Hoje, dando sequência a esse pensamento iluminista, nós vamos falar de um dos filósofos mais importantes da teoria do esclarecimento, que é como ficou conhecida a filosofia das luzes na Alemanha, que foi Immanuel Kant. Ele nasceu em Königsberg, que era uma cidade situada no oeste da Prússia, que hoje é um território russo. Ele foi filho de um humilde artesão e estudou numa universidade local. Lá mesmo ele se tornou reitor, professor e levou uma existência extremamente metódica, porque ele era muito sistemático, né? Nunca se casou e, apesar de tornar-se internacionalmente famoso, ele nunca saiu da cidade dele, ele morreu lá. É interessante que muita gente, até para poder dizer que ele era muito sistemático, fala que quando ele passava na rua, exatamente no horário que ele passava, as pessoas regulavam o relógio, porque ele passava sempre no mesmo horário, fazendo uma caminhada. Mas voltando à doutrina de Kant, eu gostaria de esclarecer que aqui não dá para a gente estender muito, né? Não dá para a gente poder falar em um vídeo sobre toda a filosofia dele, lógico. Nós vamos tentar aqui fazer um apanhado geral do que é mais importante, né? Para a gente poder conhecer e ter um voo rasante sobre essa filosofia. Na época em que Kant lecionava, o pensamento racionalista era forte entre os pensadores do esclarecimento, mas com o tempo ele foi verificando que isso ainda era insuficiente. Ele foi estudioso dos iluministas franceses, assim com o mesmo espírito questionador de sua época, ele se empenhou na crítica da própria razão, instaurando, como ele mesmo diz, um tribunal que, ao mesmo tempo que assegure suas legítimas aspirações, rechace todas as que sejam infundadas. Desde Descartes, os filósofos se dedicavam à investigação do conhecimento na tentativa de explicar como ele se dá e sobre o que é possível conhecer. Lembra-se que a tendência do racionalismo e do empirismo era exatamente isso, você tentar entender como se dá o conhecimento. Os racionalistas, eles deram sua resposta baseada no poder absoluto da razão e na possibilidade de explicar tudo pela racionalidade. Já os empiristas, como nós vimos, eles reagiram destacando a importância dos sentidos e os seus limites. Já Kant, ele achava que tanto os sentidos como a razão são fatores determinantes no processo do conhecimento das coisas. E ele não adotou nenhuma das duas posições. Para ele, ambas apresentavam acertos, mas ambas apresentavam erros. Seria possível obter melhores resultados se elas fossem sintetizadas numa perspectiva totalmente nova de abordagem do conhecimento. É o que ele fez na sua primeira obra, que ele escreveu com 57 anos de idade, chamada Crítica da Razão Pura. Nela, Kant ele recordou o sucesso de Copérnico quando ele percebeu que os princípios explicativos da teoria geocêntrica se fragilizavam diante das novas constatações. Ou seja, Copérnico, fazendo seus cálculos lá, olhou e falou assim, peraí, não está certo isso que o pessoal está dizendo, que a Terra seria o centro do universo. E se a gente invertesse, colocasse o Sol como centro? Então, ele propõe uma mudança, né? Uma mudança nessa teoria do geocentrismo para o heliocentrismo, né? O Copérnico. E Kant, ele vai tentar fazer a mesma coisa em relação ao entendimento, ou seja, ele quer inverter o lugar determinante que ocupa o objeto nas abordagens tradicionais. Para ele, são os objetos que têm que se regular pelo nosso conhecimento, e não o contrário. Isso quer dizer que quando, por exemplo, nós vemos um objeto qualquer, a imagem que se forma em nossa mente, ela não é determinada pelo objeto, e sim o contrário. Nós, por meio do nosso próprio perceber das coisas, é que determinamos e formamos essa imagem. É assim, com uma nova revolução copernicana, que vai nascer a filosofia crítica de Kant. Vamos tentar explicar um pouquinho melhor de que forma que é isso. Olha, Kant, ele entendia, como os empíricos, que todos os nossos conhecimentos começam com a experiência, ou seja, no momento em que entramos em contato sensível com as coisas. Isso desde Aristóteles a gente já tinha visto isso, né? Mas ele achava que esse conhecimento não é simplesmente dado pelas coisas, como se o sujeito conhecesse e ficasse totalmente passivo no processo. Por isso, ele buscou saber como é que é o sujeito puro a priori, ou seja, o sujeito antes de qualquer experiência sensível. O que é a priori? Ainda não passou pela experiência. Kant, ele denomina esse sujeito de sujeito transcendental. Ele chegou à conclusão de que o sujeito possui certas faculdades que possibilitam e determinam a experiência e o conhecimento. Uma dessas faculdades seria a sensibilidade.
Ele observou que quando nós percebemos e representamos em nossa mente qualquer coisa externa, essa representação é sempre feita no tempo e no espaço. Por exemplo, quando eu vejo um carro andando, eu percebo que esse carro se desloca por certo espaço em determinado tempo. Quando eu ouço um ruído, eu percebo esse ruído como breve ou demorado, vindo de uma determinada direção. Quando eu assisto a uma corrida que termina empatada, eu percebo esse fato como a chegada de dois corredores ao mesmo lugar no mesmo instante. Então Kant ele conclui então que tempo e espaço são condições a priori de possibilidade da experiência sensível ou intuição empírica, que é sempre no tempo e no espaço que a gente vai olhar as coisas. Em outras palavras, tempo e espaço não são abstrações ou algo que existe fora de nós. Eles constituem formas da sensibilidade, ou seja, são ferramentas humanas inatas e necessárias ao ser humano para que ele possa construir toda a sua experiência do mundo. Essas formas da sensibilidade, ou seja, o tempo e espaço, segundo ele, elas atuam como filtros ou lentes que definem como nós podemos perceber a realidade. São como receptáculos ou como se fosse uma vasilha vazia que vai sendo ali preenchida com alguma matéria, isso é, os conteúdos que compõem as sensações. Quando eu vejo, ouço, presencio alguma coisa, todas as sensações que se produzem em mim, trazidas pelos órgãos dos sentidos, são jogadas nessas vasilhas, o tempo e espaço, que então as ordenam na minha consciência para compor a experiência desse fato. Entenderam? Então, a gente tem então ali condições que são condições a priori de possibilidade da experiência sensível ou da intuição empírica, que seria exatamente essas formas da sensibilidade. E o que seriam as formas do entendimento? Kant, ele observou que quando nós enunciamos um juízo, uma afirmação qualquer, como por exemplo, o calor dilata os corpos, ou então a água ferve a 100 graus Celsius, ocorre uma síntese das representações, ou seja, calor e dilatação dos corpos, ou água e 100 graus Celsius. Essa síntese, ele vai dizer que é feita por outra faculdade humana, o entendimento, ou a faculdade de pensar e de julgar. Todo juízo é uma síntese efetuada pelo entendimento, que vai ali unificando múltiplas representações que aparecem na sensibilidade. Analisando os diversos juízos possíveis, Kant ele percebeu que todos se articulam de acordo com certos princípios lógicos ou regras, apresentando formas básicas ou puras, ou seja, destituídas de qualquer conteúdo e anteriores a qualquer experiência vivida pelas pessoas. Assim, do mesmo modo que existem formas da sensibilidade, seria o espaço e tempo, Kant ele diz que existem formas do entendimento. A partir delas, se estabelecem conceitos puros, a priori, que existem desde sempre em nossa consciência, como os conceitos de causa, necessidade, substância, que são o que ele denomina categorias. O que são as categorias? Categorias, então, são aquelas que permitem pensar tudo aquilo que chega com intuição ou experiência sensível. Vamos a um exemplo de categoria muito importante para as ciências da natureza e para a nossa vida diária. O conceito de causa, ou causa e efeito, do qual nós já falamos em alguns vídeos. Quando nós entramos numa sala aquecida pelo sol da tarde, nós podemos dizer, com base apenas nessa intuição ou experiência sensível, que o sol brilha na sala, ou a sala está quente. Se em seguida nós relacionamos essas duas intuições, subordinando uma à outra, nós podemos concluir que o sol aquece a sala. Kant, ele diz que fazer essa relação é algo inerente ao entendimento humano, que não consegue deixar de empregar o princípio a que todo efeito tem uma causa. Então, o que tem de diferente? O que tem de diferente é que ele vai dizer, olha, que a causa ela não está nas coisas, como a maioria das pessoas pensa, nem tampouco uma ficção criada pelo hábito, como dizia Hume, como nós falávamos no outro vídeo. Porque, para Kant, a noção de causalidade é algo que deriva do nosso entendimento, ou seja, nós é que criamos essa relação. Isso quer dizer que entender a natureza é projetar sobre ela as nossas formas próprias de conhecimento. A razão, assim, então, ela vai se tornar uma grande legisladora do conhecimento da natureza, como ele vai explicar na sua crítica da razão pura. Kant, ele também é conhecido pela sua crítica metafísica, assim como os filósofos empiristas, né? Porque a metafísica, vocês lembram, ela tentava talvez trazer a ideia da coisa em si, ou da coisa, do objeto em si, da essência das coisas,
Mas o que Kant vai dizer é que se a gente projeta sobre a natureza as nossas próprias formas de conhecer, o conhecimento do mundo ele vai se restringir, porque nós nunca podemos saber com certeza como que o mundo é em si, mas apenas como ele aparece para nós. Kant ele contribui assim para a história da filosofia com uma importante distinção, a coisa em si e a coisa para nós, porque tudo que nós conhecemos do mundo são as coisas para nós. E o que são as coisas para nós? Chamada fenômenos, aquilo que aparece para nós já infiltrado pelas formas da sensibilidade. Nós falamos de fenômeno aí também no outro vídeo, né? O que seria o fenômeno? Aquilo que se manifesta, né? A coisa em si, que Kant denomina número, seria do grego noumenon, que significa coisa pensada, não pode ser percebida pela razão humana, porque ultrapassa a experiência possível. O processo de conhecer o mundo, para Kant, é mais ou menos como fotografar uma festa animada com muita música e dança. As fotos da festa registram apenas aquilo que a câmera é capaz de captar, imagens congeladas, sem sonoridade, sem movimentação. Então, nessa analogia, a festa representa a coisa em si. A máquina fotográfica representaria o sujeito com suas formas, seu aparelho próprio de conhecer, e a imagem corresponderia-lhe à coisa para nós, ou seja, o fenômeno, aquilo que aparece para nós. E a foto constituiria a experiência possível, a representação do fenômeno. Então, teria o número, que seria a coisa em si, ou seja, como ela seria em si, que não é inacessível, o fenômeno, que a palavra vem da origem de número mesmo, né? Que significa a coisa como ela se manifesta, né? E com base nessa investigação, ele vai criticar a pretensão da metafísica de querer conhecer o ser enquanto ser, ou as coisas em si. Ele vai dizer que existe um uso ilegítimo da razão quando a gente quer conhecer aquilo que ultrapassa a experiência possível. O ser humano não pode provar, por exemplo, que Deus existe, que a alma é imortal, que o universo é infinito, que o ser humano é livre. E quando ele tenta fazer isso, surgem as antinomias da razão pura. Seriam juízos que se contradizem em tese e antítese, sem que haja falhas lógicas de raciocínio. Nessas questões, Kant vai dizer que tanto parecerá provável uma coisa como seu contrário. Por exemplo, Deus existir e Deus não existir. Sempre como isso ultrapassa, né, o entendimento humano, você pode provar um ou outro. Sempre será possível também refutar as duas posições. Agora, ele também quer trazer a sua filosofia para o âmbito prático, como eu disse no início do vídeo. O que poderia parecer estranho, né? Porque como ele está dizendo que tem coisas que ultrapassam o entendimento humano, né? Mas ele vai se preocupar, ele não vai descartar essas questões fundamentais da filosofia. O ser humano sempre vai sentir a necessidade de saber de onde vem, para onde vai. Essa é uma necessidade inerente à própria razão. Por isso, ele afirma que o ser humano também possui uma razão prática. No campo prático da razão, ideias como Deus, imortalidade, liberdade, elas não devem, para ele, ser tratadas como conhecimento. Aí que está a diferença. Que seria o quê? Um campo próprio da razão pura. Né? Ou seja, essas ideias de Deus, imortalidade, liberdade, teria que vir para a função prática em nossas vidas, né? Porque elas regulam a prática humana. Esse seria o campo da moral, da religião, no qual os seres humanos afirmam coisas que não podem provar, porque isso favorece a sua existência prática. Imagina, a gente está no mundo, a gente está ansiando por algo, né? Como diz aquela música do Engenheiros do Havaí, quem constrói a ponte não conhece o lado de lá. Seria a razão prática, né? São os postulados práticos moralmente necessários para a nossa vida, né? A função prática e fundamental de acreditar na imortalidade da alma, por exemplo, é tirar a angústia causada pela ideia do fim absoluto após a morte, e motivar também uma conduta justa durante a vida inteira. Então existe uma razão prática nisso. Ele foi um grande admirador de Rousseau e também entendia que a filosofia devia se pôr ao lado dos interesses do ser humano. Entre os mais importantes para ele estava a liberdade, que é também do âmbito da razão prática, não da razão pura. Ele propõe que as leis morais elas são necessárias e universais, mas, ao mesmo tempo, derivam de nós próprios homens. Nesse sentido, portanto, apesar de agir por dever, ou seja, uma ética deontológica, né, o ser humano é livre, pois ele deve seguir a lei que ele próprio criou. Parece contraditório pensar em dever e liberdade ao mesmo tempo, não é? Porque, ou seja, se eu devo, parece que eu não sou livre, né? Mas Kant, ele entendia que todos nós nascemos com a capacidade de distinguir
o certo do errado, mas que existe uma lei moral universal e inata que orienta a ação de todos os seres humanos, valendo para todos em todas as situações. Com base nessa ideia, ele vai formular o seu imperativo categórico, que a gente já falou em outros vídeos aí, bem extensamente, né? Age apenas segundo aquelas máximas por meio das quais possas, ao mesmo tempo, querer que elas se transformem em uma lei geral. Isso significa que, quando nós fazemos algo, nós devemos estar certos de que gostariam que todas as pessoas fizessem aquilo, né, na mesma situação e agissem como nós. Por isso, vontade livre e vontade submetida às leis morais são uma e a mesma coisa. Exemplo, eu quero que as pessoas me digam a verdade, então eu sempre vou dizer a verdade. Eu quero que as pessoas sejam honestas, então sempre vou ser honesto. Então seria mais ou menos essa ideia aí do imperativo categórico, uma forma bem reducionista, né? Mas a gente já trabalhou um pouquinho mais profundamente em outros vídeos. Ô, gente, eu queria só passar mesmo por esse vídeo, que era para ser mais curto do que foi. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.